Caríssimo irmão, caríssima irmã, vamos continuar com mais uma palestrazinha sobre a Trindade e Santa Teresinha. Nós vimos que da Trindade tudo vem, para a Trindade tudo volta. E vimos também qual foi o relacionamento de Santa Teresinha com a Trindade em geral. Depois, com a pessoa do Pai, foi bastante pormenorizado. Depois, com a pessoa do Filho, Jesus Cristo, a grande paixão de Teresinha, paixão humana, forte, humana e espiritual, é claro. Agora nós vamos ver o relacionamento de Santa Teresinha com o Espírito Santo. E em falando do Espírito Santo, eu peço ao Espírito Santo nesse momento que venha nos ajudar. Eu peço ao Espírito Santo que esteja conosco, iluminando, esclarecendo e, sobretudo, fortificando, dando a coragem de fazer aquilo que nós aprendemos, fazer a vontade de Deus. Que nós entendamos essa vontade e a coloquemos em prática na nossa vida. E aproveito para pedir a Nossa Senhora, ela toda santa, toda pura, o tempo puríssimo, santíssimo do Espírito Santo. Primeiro, cibório sagrado do Espírito Santo. Que ela nos ajude também a dizer como ela disse, faça-se. É obra do Espírito Santo, faça-se. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimo, eu começo com um texto do queridíssimo Dom Divo Bassotti, um padre maravilhoso, estupendo, um místico, um dos grandes místicos do nosso tempo, falecido há alguns anos atrás. Escreveu muitíssimas obras, centenas de livros e artigos e outros documentos de teologia, de Bíblia, mas tudo dentro de um contexto místico. As obras de Dom Divo Bassotti são uma coisa preciosa. E quando nós lemos um livro dele, sentimos-nos elevados. Não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, dele recebi apenas uma carta linda, mas pessoalmente não o conheci, mas tenho muito de suas obras e as li e leio com muito amor e carinho. Pois bem, ele diz sobre o Espírito Santo. O que de novo nos traz o Novo Testamento sobre a teologia do amor não é somente a encarnação do Verbo e a morte de cruz, como revelação e prova suprema do amor de Deus, mas é também o dom do Espírito, não mais o dom de uma lei, somente que o homem é por si impotente de observar, mas o dom de uma força divina que urge no íntimo do homem e verdadeiramente leva-o para fora de si. Já em São Paulo, a teologia do amor é a teologia do Espírito Santo. O Espírito de Cristo faz de todos os crentes um único corpo. Faz de toda a igreja o templo vivo de Deus. A teologia do Espírito Santo se torna a teologia do amor. O homem é um só espírito com Cristo. No tornar-se todos nós um só espírito com Ele, se realiza a comunidade do amor. Esse texto de Dom Divo Bassotti, no seu livro belíssimo, A Revelação do Amor, em italiano, não sei se existe em português, eu escolhi exatamente porque ele vai falar o Espírito Santo e o amor. Ora, essa é a teologia, essa é a espiritualidade de Santa Teresinha, o amor. E, consequentemente, eu fico muito feliz de começar a falar sobre Santa Teresinha e o Espírito Santo
com o texto de Divo Bassotti. Mas agora, ajudado por Dom Bruno Forte, e Dom Bruno Forte é arcebispo em uma das cidades do norte da Itália, para mim, um dos maiores teólogos dos tempos modernos. É um teólogo e é ao mesmo tempo místico. Eu diria assim, Dom Divo Bassotti, mas ele é Padre Divo Bassotti, ele é um místico que é teólogo. Dom Bruno Forte, esse é um arcebispo, ele é um teólogo que é místico. Então, os dois se completam. Falando sobre o Espírito Santo, Dom Bruno Forte começa com um texto do Evangelho de João, no capítulo 16, quando Jesus fala para os apóstolos aquilo que vai acontecer com ele, e também com os apóstolos, com aqueles seguidores de Jesus. Depois Jesus disse isso assim: agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. E aqui vem o texto que Dom Bruno Forte escolheu para começar a falar sobre o Espírito Santo. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei a vós. O defensor, o advogado, o paráclito é o Espírito Santo. Pois bem, com essas palavras, diz aqui o nosso caríssimo Dom Bruno Forte, e eu vou misturar as palavras de Dom Bruno Forte com os meus comentários. E eu vou fazer isso com autorização do próprio Dom Bruno Forte. Fiz uma carta pedindo autorização para fazer esse comentário, e ele me disse, use como quiser. Com estas palavras, Jesus quer dizer que o cumprimento das promessas de Deus se realizará no dom do Espírito Santo. Portanto, sem esse dom do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, a salvação ficaria incompleta. O espaço que nos separa do evento pascal, da Páscoa, ficaria vazio. Jesus seria para nós apenas um modelo distante. Ele não seria o vivente, o caminho. Ele não seria para nós a vida. O Espírito Santo é quem atualiza no mundo e, sobretudo, em nós, a obra de Cristo. Ele é o Espírito da verdade, o Espírito da fidelidade a Deus, que alcança as diversas situações históricas, redime todas no seu amor transformador e vivificante. A Páscoa, portanto, nos revela o mistério do Espírito Santo. Nele, o Filho de Deus se ofereceu ao Pai na hora da cruz. Nele, o Pai deu a plenitude da vida ao crucificado. No Espírito, pois, Deus sai de si para criar e vivificar o outro na força do amor. No Espírito, reúne a si o que está distante dele. O Espírito abre o coração de Deus Trinitário ao mundo dos homens, até o supremo cumprimento da reconciliação pascal. Assim, o Espírito Santo é o dom que liberta e é o amor que une. Vamos compreender melhor isso quando falarmos sobre o Espírito Santo na sabedoria do Oriente, na teologia oriental, e o Espírito Santo na teologia ocidental. São dois temas fascinantes. E logo nós teremos uma compreensão melhor que é o Espírito Santo e da importância do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo na história da humanidade
e na história da salvação. Mas antes de entrar nesses dois aspectos, eu gostaria de lembrar que o Espírito Santo está presente em tudo. Vejam bem, na criação, o livro do Gênesis fala que o Elohim, Bereshit Bahar Elohim, Hashamai. No princípio, Deus criou os céus. Só que em hebraico está não El, Deus, mas Elohim, Deus. Mas o verbo Bahar está no singular. É como se dissesse as três pessoas da Santíssima Trindade formam só Deus. E essa Trindade é que criou. O Espírito Santo está aí. No livro da sabedoria diz que tudo foi criado por Ele, com Ele e nele, quer dizer, o verbo de Deus. A sabedoria, o logos. E nesse mesmo texto, no começo do Gênesis, o autor sagrado diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Elohim Merafet Alpinei Ramai pairava sobre as águas. Então, a Trindade na criação. E nós vamos ver depois a Trindade na redenção. Basta ver a Trindade, portanto, o Espírito Santo também. Basta ver Maria Santíssima, quando ela pergunta ao anjo, como se fará isso, porque eu não conheço homem algum? O Espírito Santo, o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre ti, sua sombra te cobrirá. Tu conceberás, darás a luz ao menino. É verdade. Obra do Espírito Santo na criação, obra do Espírito Santo também presente na redenção. Todo o mistério da salvação é feito, proclamado, digamos assim, organizado, estou falando de uma maneira bem simples, bem humana, pelo Pai, executado pelo Filho, por obra do Espírito Santo. Ele é o dom de Deus para executar a obra de Cristo que foi prevista, organizada, desejada pelo Pai. Assim, o Espírito Santo deve ser aprofundado, compreendido, amado e adorado e, sobretudo, vivido. Se nós não entendermos bem isso, não entenderemos nada do mistério de Deus, do mistério cristão. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, Santa Teresinha, na sua simplicidade, diria quase na sua ignorância humana, mas iluminada pelo Espírito Santo, ela descobre tudo isso e vai fazer maravilhas, que é o Espírito Santo que vai conduzir. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Nós vemos isso, por exemplo, em Lucas 4, o Espírito o conduziu para o deserto. Quando eu leio Santa Teresinha, sobretudo alguns temas teológicos profundos, eu medito nessa palavra. O Espírito Santo a conduziu, a iluminou. Não foram os livros, não foram as pessoas, mas foi o Espírito Santo de Deus. É o que o São Paulo fez quando se converteu. Ele foi lá para a Arábia, deixou-se iluminar pelo Espírito. Não foi sabedoria humana, escolas, universidades, que criou em Paulo toda aquela belíssima teologia sobre Cristo, sobre a Igreja, sobre a salvação, a redenção. Não. A teologia paulina, como a espiritualidade teresiana, são frutos do Espírito Santo.
Vamos estudar então o Espírito Santo, um resumo na sabedoria, ou melhor, na teologia ocidental e na teologia oriental. Faremos isso em uma próxima ocasião. Por hoje, eu digo a vocês muito obrigado, sejam felizes, e o Espírito Santo esteja com vocês, e Maria Santíssima e Santa Teresinha. Amém.